Esse é o Decide na TV. No programa de hoje, o professor Roberto Camanho falando um pouquinho sobre critérios de decisão. O professor Camanho, um super especialista na área, traz uma entrevista muito interessante e muito bem humorada. Fique aí que vocês vão gostar. Olá, esse é o programa Decide na TV, uma realização do Núcleo Decide da TV Altiora. Hoje temos o prazer de receber Roberto Camanho. Muito obrigado. É um engenheiro pela FEI, com um curso de especialização na França e um mestrado na FEI, na área de inovação. Exato. Professor Camanho, professor da ESPM e do Núcleo Decide. O que é importante, na verdade, selecionarmos do processo de decisão? Importante a gente entender, o primeiro aspecto é o seguinte: decisão é um processo. A gente não enxerga como processo, normalmente não enxergamos como um processo. Vocês, por favor, tiram a gente não enxerga. A decisão é um processo. Nós não enxergamos como um processo, enxergamos como um evento. Mas, na verdade, existe uma fase de reconhecimento das alternativas, uma fase de pensamento e entendimento do problema, seleção das alternativas e a decisão em si. Então, são três fases, ou mais, dependendo do tipo de decisão, que não é levado em consideração. Consequentemente, as pessoas não se preocupam com o tipo de processo que vão escolher para decidir. Por exemplo, se eu quiser escolher um apartamento, se eu tenho 4 apartamentos, eu não coloco numa caixinha um número de 1 a 4 e falo, bom, esse daqui é o 3, eu vou comprar o 3. Eu faço um processo para selecionar esse apartamento, não é? Sem dúvida. E muitas vezes as pessoas se preocupam mais com o resultado dessa decisão e não avaliam que esse processo que existe anterior, ele pode viabilizar, sim, o resultado positivo. Exato. O fato da gente entender que tem um processo nos permite elaborar melhor o problema e reduzir bastante ou até eliminar os vieses de decisão que outros caríssimos professores vão estar falando nesse curso, que são extremamente importantes, não é? E que nos levam a uma cegueira estrutural do problema por não ter definido bem um processo decisório. Então, na verdade, a busca de um bom resultado para uma organização depende de um bom processo. O processo influencia na qualidade da decisão. Sem dúvida. E agora você falou, Camanho, sobre viés. Você pode explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa o que seriam esses vieses? Ah, lógico, é um tema apaixonante, né? Os viés de decisão são mecanismos de funcionamento que nós temos, que nós não percebemos e que nos levam a decisões erradas. Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que mata mais no final de semana, acidente de trânsito ou câncer de estômago nos hospitais? Seguramente todo mundo vai falar acidente de trânsito. Por quê? Porque é o que está nos jornais. Não é? Depois de um feriado prolongado, o que está nos jornais é acidente de trânsito e não câncer de estômago. Quer dizer, é uma decisão que você toma por um viés sem analisar se está correta ou não a tua decisão. Não é? Então, na realidade, o viés te gera respostas que são confortáveis, esse que é o perigo, né? E você não tem a fase de deliberação, você analisa, você não põe a pergunta por quê. Então, como é que a gente consegue eliminar os vieses? Colocando a pergunta por quê? Ou qual o grau de certeza dessa informação? Essa é uma forma, não é? Então, quando a gente usa um processo de decisão estruturado, que é o que nós vamos falar, o que a gente observa na vida prática é que leva a um fluxo de perguntas que não são naturais nesse processo fluido que a gente usa, intuitivo, e te traz visões complementares do problema que te eliminam uma série de impactos negativos ou riscos negativos na decisão. É isso que a gente tem observado bastante usando técnicas de decisão. A gente tem mais do que 100 casos grandes aqui no Brasil. Perfeito. Agora, você colocou um pouco de várias opções, vários critérios, e eu sei que você tem bastante conhecimento sobre decisões multicritérios. Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Ah, falo sim.
Bom, é importante a gente entender que existem vários tipos de decisão para a gente tomar na vida, não é? Até interessante que quando eu tenho muitas opções, a decisão fica complicada de ser tomada, né? É até um mecanismo pouco conhecido, porque se você vai num restaurante e tem um menu com várias coisas, a primeira coisa que você faz, você não fica contente, quantas opções eu tenho. Você chama o garçom e fala, o que você me indica? Ou você olha para o prato do lado e fala, eu quero igual aquele. Sim, porque mais prático. é mais prático e você fica na aflição por decidir. E sempre que chega o prato, né, você fala, puxa, podia ter escolhido aquele outro que era melhor do que esse. Você sempre fica na angústia. Então, o excesso de alternativas complica também. Então, a decisão multicritério, falando dos tipos de decisão, é um tipo de decisão que, diferente da do prato, que eu escolho por paladar, por prazer ou porque alguém me indicou, é uma decisão típica onde eu quero atender vários objetivos diferentes, né? Um exemplo simples no nosso dia a dia. Eu quero comprar um apartamento, né? Eu moro numa casa, São Paulo está inseguro, eu quero comprar um apartamento. Então, quais são os critérios que eu uso para comprar um apartamento, não é? Eu vou ver a qualidade da localização, vou ver a segurança do prédio, vou ver a infraestrutura, se tem playground, se não tem. Eu brinco, até distância da casa da sogra é importante, né? Então, são vários critérios que, na minha cabeça, têm uma importância relativa. Para mim, a segurança é mais importante que o playground, que é mais importante do que o custo do condomínio, por exemplo, que são critérios. Então, nossa decisão nesse tipo de problema é multicritério. E esses critérios têm pesos relativos diferentes no nosso desejo ou na nossa necessidade. Em seguida, nós temos as várias alternativas. Nós vamos ver, por exemplo, um apartamento em Moema, um apartamento na Aclimação, aqui em São Paulo, né? Estamos falando de São Paulo, e um no Morumbi, por exemplo, né? Então, cada apartamento, para cada um dos critérios que eu coloquei, vamos supor que eu estou falando de segurança, né? Eu tenho um ranking desses daqui para segurança. E depois eu vou ter um outro ranking desses daqui para custo, por exemplo, tá? Então, o que acontece? A combinação dos rankings com os pesos dos critérios vão me trazer como resultado quais são as melhores alternativas, que atendem melhor os critérios de maior peso, inicialmente, e também mandam bem nos demais. E com isso eu componho e consigo observar num modelo matemático que traduz as percepções numa escala numérica, qual é a melhor decisão a tomar. Você está abordando a melhor decisão, melhores alternativas. Melhores alternativas. Mas nas decisões multicritérios só focamos nas melhores ou também podemos ter outras abordagens? A grande vantagem da decisão multicritério é a seguinte: não precisa ser só a melhor, inclusive me permite uma análise de sensibilidade de eu entender até porque a melhor é a melhor, não é? E qual foi a performance dela para chegar lá. Mas há situações onde eu tenho, por exemplo, como gestor de uma empresa, por exemplo, gestão de P&D de uma empresa, né? Eu tenho vários projetos de pesquisa e eu quero saber quais são os prioritários. Para saber quais são os prioritários, eu tenho que saber quais são os critérios que vão avaliar aqueles projetos, alinhados com a estratégia da empresa, demanda de mercado, momento econômico. Com isso, eu crio critérios, vários projetos, e a partir daí eu consigo ranquear os projetos em função dos seus pesos, em função também dos critérios. Então, a performance de cada projeto em função dos critérios me permite ter uma visão clara do ranking desses projetos. E está tão claro como você está explicando, mas há casos concretos aqui no Brasil onde foi utilizado? Olha, felizmente tem casos que a gente vive e usa. Por exemplo, em 1998, eu participei de um projeto dentro do governo do estado de São Paulo, que foi selecionar os projetos para o governo Mário Covas. Dessa lista de projetos foi selecionado Poupa Tempo e Rodanel, que são projetos conhecidos aqui em São Paulo, que saíram desse trabalho que foi o primeiro que a gente fez
de importância, né, para o Estado. E a partir daí outros projetos foram feitos interessantes, por exemplo, o sistema de seleção de projetos de segurança da informação numa grande indústria petroquímica. Eu não posso falar o nome dela, né, por contrato de sigilo. Tem um outro trabalho interessante que foi a carteira de TI da Embraer, né? Como priorizar os projetos de TI da Embraer, foi bastante interessante. Um outro projeto que me marcou bastante foi o Balance Scorecard da CEMIG. Por que me marcou bastante? Porque nesse momento ficou evidente que o uso de um método estruturado para decisão permite alinhar as conversas, porque as conversas ficam em cima dos critérios numa primeira fase. Então a pergunta era, o que é mais importante, a imagem da empresa ou a redução de custo operacional? E essa discussão dos dois, né, faz com que, usando uma estrutura de escala do método, as pessoas deem o seu parecer para um lado ou para o outro. E quanto mais importante. A partir daí eu posso pedir para que um explique para o outro qual foi o seu ponto de vista. Então a gente tem um momento de uma construção de uma visão. Eu deixo de ter aquele momento de embate nas discussões e eu tenho um momento de construção. E o interessante é que depois desses tipos de trabalho, aqui no Núcleo de Decide nós fizemos pesquisa em alguns casos, um deles foi Deodora, que era a empresa de cosméticos do Boticário, né, onde eu participei do planejamento estratégico e foi objeto de pesquisa nossa aqui no Núcleo, onde as pessoas declararam que o grande ganho foi alinhar as visões, alinhar as conversas, que foi tudo muito mais rápido e que todo mundo ficou satisfeito com o resultado. Então, eu vejo que o uso do método do processo de apoio à decisão, no caso do multicritério, o grande produto que ele traz não é a priorização como eu pensava. Eu fui muito ingênuo. O grande produto que traz na declaração de todas as entrevistas que a gente fez, e foram 8 empresas que a gente entrevistou no Núcleo Decide, o grande ganho qual foi? Conseguimos nos entender. Todo mundo se sentiu proprietário da decisão. Então, na verdade, o que eu acho importante cada vez mais é o uso de um método estruturado, como o multicritério que a gente vai mostrar no curso, é a possibilidade de construir uma visão onde todos se sentem proprietários do resultado. E a partir daí a implementação é muito mais fácil. Ou seja, esse método ele dá visibilidade, facilita a comunicação de todos esses participantes desse processo. Exato. E um caso interessante é que o Banco Mundial tem pedido o uso do método pela transparência da decisão. Então, atualmente eu fiz um trabalho que é o projeto da Macrometrópole Paulista, que são as estradas, ferrovias e aerovias no estado de São Paulo, para os próximos 25 anos. Oh, excelente. Então, riquíssimos os exemplos. Muito obrigado. Eu queria entender um pouco como que toda essa estrutura das decisões multicritérios serão abordadas no curso do Núcleo Decide. Ah, perfeito. Bom, felizmente eu tenho como ideia, eu digo felizmente porque já são 20 anos dando esse curso, né, trabalhando com isso, deu para maturar bastante, fazer uma abordagem bastante próxima de como os latinos decidem, porque uma coisa extremamente importante é a gente entender a cabeça de latino. Todas as ferramentas são de anglo-saxões, né? Então, eu acho importante a gente fazer uma abordagem de todo o conhecimento de processos decisórios que suportam uma decisão em grupo e uma decisão multicritério. A partir dessa base de conhecimento, de conceitos acadêmicos, nós vamos começar a puxar a ligação desses conceitos com o que vem acontecendo na prática e vamos fazer exercícios práticos para que a gente tenha tangibilização do ganho desse tipo de ferramenta e as pessoas se sintam mais confortáveis a utilizar, inclusive. Perfeito. Foi extremamente rica muito obrigado. A entrevista. Agradeço bastante sua presença, e eu a sua Camanho. simpatia. Obrigado, Viviane. E para vocês,
Mais informações sobre o Núcleo Decide, por favor, acesse www.nucleodecide.com.br. Até lá. Obrigada. Esse foi o professor Roberto Camanho, sempre muito bem-humorado. Nos próximos programas, outros pesquisadores trazendo outras pautas interessantes sobre decisão. Contamos com vocês. Até mais.